Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Instalações Elétricas para o curso técnico em Eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir sobre o dimensionamento da proteção contra sobrecorrentes. Essa aula, pessoal, vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre as sobrecorrentes, suas causas e efeitos, e depois falar um pouquinho sobre os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes. Na parte 2, nós iremos discutir o dimensionamento da proteção, principalmente contra sobrecarga, e também vamos falar alguma coisa sobre proteção contra curto-circuito. Sem mais delongas, vamos nessa. Bem, quando a gente fala de sobrecorrentes, pessoal, a gente tem que tentar entender, né, qual que é a essência dessa questão tão importante nas instalações elétricas, tá? Bem, os condutores, pessoal, eles têm um limite máximo de temperatura de operação. E, logicamente, né, essa temperatura máxima, né, ela está associada à isolação, né, ao material isolante ali, né, do nosso condutor que a gente está utilizando. Logicamente, né, o dimensionamento dos condutores, né, quando a gente escolhe a bitola desse condutor, a gente garante o funcionamento em regime permanente. Ou seja, né, com a corrente em regime permanente do circuito, né, dentro das especificações de projeto, a gente garante que a temperatura dos condutores vai permanecer numa faixa adequada e não vai danificar a isolação dos mesmos. Qual que é a questão? É quando a gente tem alguma situação adversa, ou seja, algo que não está planejado durante o funcionamento da sua instalação, né? E nesse caso, né, é que a proteção de sobrecorrente ela vai ser fundamental. Bem, a sobrecorrente, pessoal, ela geralmente ela é classificada ou dividida em dois tipos, tá? A gente pode ter uma sobrecarga ou um curto-circuito. Ambas as duas situações geram correntes maiores do que a corrente nominal, tá? Mas a sobrecarga, né, e o curto-circuito, essencialmente eles são diferentes, tá? A sobrecarga, geralmente, ela decorre de um aumento de carga ligada em um determinado circuito ou tomada. E por esse motivo, a corrente ela passa a ser maior, né, do que a corrente suportada pelos condutores. Então isso aqui é um exemplo, né, não recomendado, logicamente, né, que pode levar, né, a uma sobrecarga. A gente conectar diversos aparelhos no mesmo ponto de tomada, de forma que a corrente total, né, ela seja maior, né, do que a corrente suportada pelos condutores, né. Então o pessoal acha que é só fazer um milagre aí da multiplicação das tomadas e está tudo certo, né? Mas na verdade não, isso aqui pode ocasionar sim uma condição perigosa, né? Se a sua proteção, por exemplo, não estiver bem dimensionada. No caso de uma proteção de sobrecarga bem dimensionada, quando você tentar montar um transformer desse aqui, é bem provável que você tenha o desligamento do disjuntor se a corrente exceder o limite, né, a capacidade daquele condutor, né? Além disso, mesmo que o condutor esteja protegido, a gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque apesar do condutor ele ser de 2,5, né, é o que a gente utiliza, o mínimo que a gente utiliza para tomadas, né? As tomadas, em geral, elas suportam corrente só até 10 amperes, tá? Então, se vocês lembrarem do padrão de tomadas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Já no curto-circuito, né, geralmente é uma corrente, né, uma sobrecorrente, só que ela é muito rápida, tá? E ela geralmente decorre, né, de alguma falha ou conexão acidental, tá? Então, pode ser uma conexão, por exemplo, de baixa impedância entre fase e fase ou entre fase e neutro. E isso pode acontecer por uma falha na carga, por uma conexão errada quando for conectar a carga, ou por uma falha na isolação de uma emenda ou alguma coisa do tipo, né, que possa eventualmente causar esta conexão entre fase e neutro ou fase-fase, né? Então a gente costuma falar que a sobrecarga aí, né, ela é mais lenta, né, do ponto de vista que ela é um aumento de carga, né? Imagine, por exemplo, um motor que tem um aumento de carga no seu eixo, isso vai prover um aquecimento e isso pode danificar, né, os seus condutores, né, ou até seu motor. E no caso do curto-circuito ele é muito rápido, tá? É uma quantidade de corrente estupidamente grande, né? E que se não for, se a circulação dela não for, no caso, interrompida, né? A gente pode sim ter uma situação perigosíssima em frações aí de segundos, entendeu? Então, por esse motivo, né? Essas duas proteções, né? Que têm características e essências bem diferentes, né? Elas têm que estar incluídas, têm que ser pensadas na nossa proteção contra sobrecorrentes.
Então, quando a gente fala em curto-circuito também, pessoal, existem diversos tipos de curto-circuito, ok? A gente pode ter um curto-circuito trifásico, onde as 3 fases elas se conectam entre si. É mais raro, né? E a gente tem também os curto-circuitos que envolvem, por exemplo, 2 fases, ou então 2 fases para o terra, ou então uma fase para o terra, entendeu? Ou fase para o neutro, né? Geralmente esses curto-circuitos monofásicos e bifásicos, eles são mais comuns, tá? E de qualquer forma, o que a gente vai perceber é que quando a gente tiver essa conexão, né, a gente pode ter uma corrente de curto-circuito elevada em uma das fases apenas, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um disjuntor que vai proteger um circuito trifásico, se ele detectar uma corrente de curto-circuito em qualquer uma das fases, ele tem que desligar tudo. Né? Então, a gente vai perceber isso depois, principalmente na hora que a gente vê o que a norma fala a respeito disso. Logicamente, antes de ir para a norma, vamos falar um pouquinho sobre os elementos de proteção contra sobrecorrentes. Então, nós já sabemos do problema, nós sabemos as causas e sabemos os efeitos, né? E agora nós vamos descobrir como proteger. Bem, um dos primeiros elementos aqui são os fusíveis, tá? Eu vou fazer uma descrição bastante breve, pessoal, relacionada a esses elementos, mas se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma aula do professor Eric, que é bastante detalhado na parte aí de comparação de tecnologias de fusíveis, aplicações, princípio de funcionamento e tudo mais, tá? Eu vou me ater aqui apenas aos elementos principais aqui, né? Bem, ele é um dispositivo de proteção essencialmente contra curto-circuito, apesar que existem fusíveis, tá? Que também podem proteger contra sobrecarga, tá? E ele protege, né, os condutores do circuito. Então, muitas vezes o pessoal acha que o fusível protege o motor. Não necessariamente, tá? Na grande maioria das vezes, o fusível está lá para proteger o circuito que alimenta o motor, né? Ele baseia-se num processo de fusão de um elemento fusível. Então, imagine que nós temos aqui o nosso dispositivo, né? Temos os 2 terminais dele, e aqui dentro nós temos esse elo fusível, que vai conduzir a corrente. Como que isso aqui funciona? À medida que for circulando corrente, esse negócio vai aquecendo, até que você atinge o ponto de fusão deste material. Por que ele atinge o ponto de fusão? Efeito Joule, né? À medida que você tem uma corrente circulando, esse negócio vai aquecendo, né? Você vai ter uma perda em watts igual a RI², que vira calor. Isso aumenta a temperatura desse elemento, esse elo fusível, até que ele arrebenta. Então aqui a gente tem, por exemplo, um fusível, né, tão bom quanto novo, e aqui um fusível que ele já falhou, né, por ação de uma corrente. Né? Então ele arrebenta, né? Muitas vezes você consegue ter essa indicação visual, né? E qual que é a grande questão? Depois que o fusível atuou, você tem que substituí-lo. Então você tem que trocar ele por um novo, tá? Existem diversos tipos de fusíveis, tá bom? A gente tem fusíveis para aplicação em eletrônica, tem os fusíveis retardados para aplicações em motores, tá? Então tem diversos tipos aí, tá? Geralmente as especificações importantes desses elementos, tá? Elas incluem a corrente nominal, que seria uma corrente que esse fusível é capaz de percorrer, que ele é capaz de suportar, sem de fato, né, ter perigo de acontecer a fusão. Né? Tem a capacidade de ruptura, que é a maior corrente em quiloamperes que esse fusível é capaz de romper, né? Então, quando a gente abre um circuito que está onde está ocorrendo a passagem de uma corrente, a gente tem um arco elétrico, né? E, consequentemente, para que esse arco elétrico ele seja extinto, né, a gente tem que ter no fusível elementos que garantam isso para a gente. Então, por exemplo, alguns dos fusíveis eles têm alguns materiais isolantes, né? Um corpo de porcelana, tudo isso para que aqui dentro, né, a gente consiga extinguir esse arco elétrico e garantir que o circuito vai abrir corretamente. Esse aqui, por exemplo, é um fusível da Siemens, aqui, né? Ele trabalha com a tensão até 500 volts, é a tensão nominal dele, né? Ele tem uma corrente nominal de 125 amperes e aqui em cima talvez vocês consigam ver 120 quiloamperes, 120 mil amperes. Isso é a capacidade de ruptura deste fusível. Se, porventura, a corrente de curto-circuito passar de 120 mil amperes, esse fusível não vai conseguir, não se garante que ele vai conseguir abrir essa corrente de curto-circuito, ele não vai conseguir interrompê-la. Né? Além disso, os fusíveis têm uma classificação bastante interessante por 2 letras, tá? Basicamente, aqui nessa tabela a gente tem a descrição, né? A primeira letra, geralmente minúscula, né? Ela indica a função do fusível, se ele limita só sobrecorrente ou se ele abre em sobrecorrente apenas em curto-circuito ou em curto-circuito e sobrecarga, que são as 2 situações de sobrecorrente, né?
E a segunda letra, ela vai falar sobre a função. Então, tem fusíveis específicos para proteção geral, tem fusíveis específicos para motores, proteção de transformadores, proteção de semicondutores, então são fusíveis ultra rápidos, né? E por aí vai. Então, a gente tem várias classificações, tem os fusíveis rápidos, ultra rápidos, retardados, né? De efeito retardado. Então, são os diferentes produtos que a gente tem aí no mercado, né? E, logicamente, eles vão estar disponíveis em diferentes encapsulamentos. Bem, perfeito, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma variável bastante importante do fusível, que é a curva de tempo de atuação. Esse aqui é um gráfico que a gente vai prestar bastante atenção nele, tá? Porque ele é importantíssimo no dimensionamento de proteção contra a sobrecorrente, tá? Ok, nós temos aqui um tempo de atuação, tempo de fusão, que é o tempo que o fusível demora, entre aspas, para interromper a circulação da corrente. E aqui nós temos o valor da corrente, um valor eficaz. Então, suponha você que nós temos um fusível de 10 amperes. Tá? Essa curva aqui ó, é a curva que descreve o comportamento do fusível de 10 amperes. Né? Primeira coisa que você observa, para uma corrente de 10 amperes, tá? Perceba que esse gráfico está em escala logarítmica, tá? Nos dois eixos. Se a gente está com uma corrente de 10 amperes, a gente nunca atinge essa curva, que é a curva do tempo de atuação deste fusível de 10 amperes. Por que isso faz sentido? Poxa, se o fusível é de 10 amperes, ele não pode interromper a circulação de uma corrente de 10 amperes. Ele tem que interromper a circulação de correntes maiores. Ok? Então, se a gente for para uma corrente agora de 30 amperes, lembra que esse gráfico aqui está em escala logarítmica, né? Então, isso aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, né? A gente vai ter aqui uma interseção, né, dessa linha aqui da corrente de 30 amperes com a curva do fusível. E isso nos dá um tempo de atuação em torno de 20 segundos. Tá? Então, quer dizer que esse fusível de 10 amperes, se porventura passar uma corrente de 30 amperes nele, ele vai demorar em torno de 20 segundos para interromper a circulação desta corrente. Logicamente, para uma corrente maior, por exemplo, uma corrente de 10 amperes, esse fusível ele vai demorar aproximadamente ali 40 milissegundos para poder abrir o circuito. Então, essa seria a ideia principal aqui quando a gente fala da atuação do fusível. À medida que a corrente aumenta, o tempo de atuação diminui, exatamente porque você libera mais energia dentro do fusível e ele acaba fundindo antes. Né? Isso se repete para outras correntes. Então, se pegar o fusível de 35 amperes, eu consigo fazer um raciocínio similar. Né? E o que nós precisamos? Bem, nós precisamos de um fusível, né? Que, por exemplo, ele não falhe, né, durante a partida do motor, por exemplo. Né? Então depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um exemplo aí para dimensionamento fusível para um acionamento de motor, por exemplo. Ok. E os disjuntores, né? O disjuntor ele é um dispositivo de seccionamento e proteção, né? Então ele permite seccionar o circuito também, né? Que é basicamente interromper a passagem da corrente elétrica. Você não consegue fazer isso com o fusível. Né? E o disjuntor, essencialmente, a gente traz com ele uma proteção de curto-circuito e de sobrecarga. Tá? Eles podem ser monopolares, bipolares, tripolares ou tetrapolares. O que aqui significa? Ou é para uma fase, ou é para duas fases, ou é para três fases. E esse tetrapolar, ele seria para fase, três fases e um neutro. Né? Apesar do condutor neutro não poder ser seccionado, né, nos circuitos, a gente vai ver na nossa próxima aula, né, que os dispositivos DR, né, que são dispositivos de proteção contra choque elétrico, eles precisam ser tetrapolares, porque eles também precisam medir o neutro. Tá? Por este motivo, a gente acaba tendo disjuntores tetrapolares, mas eles são usados em aplicações, no caso, o disjuntor DR. Tá? Para os disjuntores que protegem apenas contra sobrecorrentes, a gente fala geralmente de mono, bi e tripolares, ok? Muito bom. Esses são mais populares que os fusíveis em instalações residenciais e comerciais, né? Por quê? Porque quando ele falha, você basicamente tem que armá-lo de novo, né? Você não precisa substituir o elemento. Então, é uma vantagem do disjuntor, né? Ele é mais flexível, né? Contudo, ele tem algumas desvantagens, né? A primeira desvantagem é que ele tem uma menor capacidade de ruptura,
Então, igual ali fusíveis, a gente foi para capacidades ali de centenas de quiloamperes, você vai ver disjuntores aí até dezenas. Então, eles têm uma capacidade de abertura de corrente elétrica menor. E a gente vai ver que isso está relacionado com as características de funcionamento do dispositivo mesmo, né? E ele tem uma atuação mais lenta, então muitas vezes o fusível consegue atuar em frações de milissegundos e o disjuntor vai atuar em milissegundos, né? Então ele é um pouco mais lento também. Ok. Existem alguns tipos de disjuntores, né? A gente tem um disjuntor magnético, que ele vai prover apenas proteção contra curto-circuito, né? O disjuntor termomagnético, que é mais comum, então tem proteção de curto-circuito e sobrecarga. E a gente também tem o disjuntor motor, tá? Que ele possui as mesmas funções do disjuntor termomagnético, mas tem a proteção de sobrecarga ajustável. Então ele acaba sendo similar, né, a um relé térmico. E em algumas situações você costuma ver a substituição, né, do conjunto fusível relé térmico por um disjuntor motor, né? Então é um produto aí que poderia substituir essas soluções, provendo a proteção de sobrecarga do motor e a proteção de curto-circuito. Então é bem interessante aí esse produto aí, para quem trabalha com acionamentos elétricos em geral. Ok, quanto aos tipos de disjuntores aí que a gente usa em instalações elétricas residenciais, vocês vão identificar dois tipos, tá? Primeiro é o disjuntor NEMA, em alguns eletricistas chamam de disjuntor preto, né, carinhosamente. Esse disjuntor você comumente vai encontrar ele na caixa do medidor, né? Principalmente se for CEMIG, né? Vocês vão encontrar esses disjuntores pretos, né? Energias também. Existe uma portaria do Inmetro, né, que fala a respeito desse disjuntor, né? E a capacidade de interrupção dele, né, só para vocês terem uma noção, né, ele tem uma capacidade de interrupção de 3 kA, né, em torno de 3 kA, para um disjuntor aí de 25 amperes, tá? Se você comparar com um fusível, ele vai conseguir tranquilamente aí abrir 120 kA, né? Então, se vocês lembrarem, né, é uma das desvantagens do disjuntor, né? Ele não consegue abrir uma corrente tão grande, tá? Esse disjuntor preto, vocês vão ver também que ele é mais lento, né? E tem uma menor capacidade de interrupção do que o disjuntor DIN, que é o disjuntor branco, tá? Como é que ele funciona, né? Ele tem um disparo baseado num par bimetálico, né? Então essa animação aqui da sala de elétrica explica bem esse fenômeno, né? Existe um par bimetálico, né? Que ele é composto de dois metais com coeficiente de dilatação diferente. Quando eles forem percorridos por uma corrente, né, de fato, eles vão aquecer e sofrer uma dilatação térmica, correto? Contudo, como os coeficientes de dilatação dos dois metais são diferentes, um metal ele vai se dilatar mais que o outro. Isso acaba fazendo com que você tenha essa envergadura aqui no seu par bimetálico. E, logicamente, quando você tem isso, ele abre o circuito e interrompe a circulação de corrente. Perceba que esse disparo ele baseia-se num princípio meramente térmico, tá? E isso demora tempo para acontecer, né? Então eu já vi disjuntores desse aqui, que em situações de curto-circuito, ele simplesmente não abre o circuito, tá? Exatamente porque ele tem que aquecer primeiro, né? E esse tempo de aquecimento demora e, consequentemente, você pode ter um dano na sua instalação antes mesmo desse disjuntor atuar. Por esse motivo, o disjuntor DIN ele foi se tornando cada vez mais popular nas instalações elétricas, né? Então existem duas normas aí, né? Que é uma NBR-EC, né? Já que esse disjuntor DIN foi desenvolvido de acordo com a norma alemã, né? Basicamente, né, tem para aplicação residencial e industrial. E aquele mesmo disjuntor de 25 amperes, agora com tecnologia DIN, ele consegue interromper 4,5 kA. Então a câmara dele de extinção ali de arco ali, ela é bem mais trabalhada, né? E consequentemente a gente tem de fato, né, uma capacidade maior de abertura, né? Ele também é mais rápido, tá? Porque ele não depende só daquele disparo baseado no par bimetálico. A gente vai ver que ele também tem um disparo magnético. E esse disparo magnético faça com que ele tenha um tempo de atuação muito menor do que o disjuntor NEMA. Tá? Esse disjuntor também ele apresenta 3 curvas, né? Geralmente é denotado por uma letrinha que vem junto com ele aqui, né? Por exemplo, esse aqui, né? C20. Né? Geralmente você vai encontrar as curvas B, C e D, que são mais usadas aí para aplicações residenciais e industriais, né? Na norma ABNT, né?
não tem a curva A, né? Mas os fabricantes, né, se você pesquisar alguns fabricantes, você vai ver que eles têm sim uma curva A, né, que é um disjuntor bem rápido, né, que geralmente é para aplicações de semicondutores, né, que não é aqui o nosso foco, né. Então, para instalações elétricas, aí a gente vai focar nas curvas B e C, né, e talvez aí, em aplicações industriais pode ser que você tenha necessidade de usar uma curva D. Como são as situações, então? Existem dois disparos independentes. Existe um disparo baseado no par bimetálico, corrente aquece um par bimetálico, coeficientes de dilatação diferentes fazem com que você tenha essa envergadura, consequentemente você abre o circuito. Mas a gente também tem um disparo magnético. Como é que é o disparo magnético? Bem, a corrente que flui pelo circuito, né, ela flui por uma bobina, né, e se essa corrente tiver um valor elevado, né, essa bobina vai ser capaz de gerar um campo magnético, né, relativamente grande, e ela atrai uma peça que abre o circuito. Qual que é a vantagem, né? A partir do momento que a corrente atingiu o valor mínimo para poder gerar essa força magnética que puxa essa peça, para qualquer valor de corrente acima, o seu tempo de atuação vai ser basicamente o mesmo, né? No caso do par bimetálico, não, porque ele envolve aquecimento, né? Então, o disparo aqui magnético, ele acaba deixando seu disjuntor muito mais rápido. E isso aqui é utilizado para situação de proteção contra curto-circuito. A gente vai ver isso na curva do tempo de atuação do disjuntor, né? Então, esses dois elementos, né, o disparo bimetálico e o disparo magnético, eles estão presentes no disjuntor DIN. E é exatamente essa diferença que faz com que ele seja mais rápido, né, do que o disjuntor NEMA. Então aqui a gente tem uma estrutura interna, né, de um disjuntor DIN. Então aqui a gente tem os bornes de conexão, né, onde vai entrar a corrente, né, do circuito. Né. Essa corrente ela passa por esse ponto aqui, ó, e circula pela bobina, né, e depois da bobina ela passa por esse par bimetálico, né, e sai do disjuntor. Né. Existem duas formas que esse disjuntor aqui abre o circuito, tá bom? Uma das primeiras formas, né, seria pelo disparo do par bimetálico. Então essa corrente está circulando, esse par bimetálico começa a aquecer, né, ele puxa essa peça e desliga o disjuntor. Né. Então aqui ele estaria no modo ligado, se ele virar para baixo aqui ele cai para o modo desligado. Né. Já o disparo magnético, né, basicamente ele puxa essa peça aqui, ó. Quando ele puxa essa peça, ele acaba atuando aqui em cima mecanicamente e desligando o disjuntor, né? Tem esse pistão metálico, né, que vai ser atraído aqui por essa ação magnética. Todo disjuntor, pessoal, ele vai ter uma câmara de extinção de arco elétrico, que é aquela questão que eu comentei com vocês. Né? Na hora que você tem a abertura, né, ou seja, você abre, né, a circulação da corrente, você vai ter ali um desenvolvimento de um arco elétrico. Né? Até quando? Né? Basicamente até que a tensão passe por zero, tá? Quando a tensão passar por zero, né, é o melhor momento, né, para poder extinguir esse arco. Não tem campo elétrico, teoricamente, né, e aí a circulação de corrente para. Mas enquanto essa tensão não passar por zero, né, essa câmara aqui ela auxilia, né, na redução desse arco elétrico e também impede que esse arco danifique os elementos na vizinhança do seu disjuntor. Né. Logicamente, essa câmara aqui de extinção do disjuntor DIN, ela é bem mais avançada do que a câmara de extinção do disjuntor NEMA. E é por isso que o disjuntor DIN, ele consegue ter uma capacidade de abertura maior. Então, se você pegar o disjuntor de 25 amperes, né, esse cara aqui ele consegue 4,5 kA, enquanto o disjuntor NEMA aguenta só 3. Né? Então, é 25% a mais de capacidade de abertura, né? O que é uma vantagem. Ok. Se você pegar disjuntores que são para corrente contínua, e esses são produtos que hoje eles são mais populares por causa dos sistemas fotovoltaicos, né? Aí, meu amigo, nós vamos ter um problema, tá? Por quê? Porque a corrente contínua, a tensão contínua, ela nunca passa por zero como a tensão alternada. E por esta questão, é muito mais difícil abrir um circuito em corrente contínua. Então, abrir um circuito, né, 10 amperes de corrente contínua, vai gerar um arco muito maior do que 10 amperes em corrente alternada. Tá?
E por esse motivo, os disjuntores de corrente contínua têm uma tecnologia de câmara de extinção muito mais avançada e por isso eles são muito mais caros. Tá? Então, você pegar um disjuntor de corrente contínua aí, em comparação com o de corrente alternada, para a mesma corrente e tensão, você vai ver que um aí vai ter um custo aí, talvez o dobro do preço que o outro. Tá? Então, é uma questão bastante importante, né, que às vezes a gente não se preocupa, mas o ato de abrir o circuito, né, seccionar o circuito, te gera um arco elétrico e tem que ter tecnologia para poder extinguir esse arco, para que isso não ocasione nenhum problema. Aqui nós temos agora as curvas de atuação, né, do nosso disjuntor DIN. Né? Seria esse gráfico. Né? Novamente, é uma curva que relaciona tempo com corrente, mas aqui, ao invés de ser a corrente em amperes, é múltiplo da corrente nominal. Tá bom? Então, para um múltiplo aqui da corrente nominal igual a 1, quer dizer que eu estou na corrente nominal. Então, vamos pegar um disjuntor de 10 amperes. Esse disjuntor de 10 amperes, ele não pode abrir o circuito, né, com 10 amperes. Tudo certo, né? À medida que essa corrente vai aumentando, ou seja, a gente vai caminhando nessa direção, o tempo de atuação do nosso disjuntor vai caindo. Ele tem que estar dentro dessa faixa aqui, né? Ele pode deslocar um pouquinho para a direita ou para a esquerda aqui, mas ele está dentro dessa faixa. Né? Algumas questões importantes, né? O disjuntor, né, se ele tiver com a corrente 1,13 vezes maior do que a corrente nominal dele, né, ele só pode atuar se for por um tempo maior que 1 hora. Então, é maior que 1 hora. Então, o que quer dizer? Se você pegar um disjuntor de 10 amperes, quando circular uma corrente de 1,13 amperes nele, ele só pode abrir o circuito se for por um tempo maior que 1 hora. Caso contrário, ele não vai desligar. Ok. E aí, à medida que o tempo vai aumentando, a gente observa que agora as curvas se separam. Nós temos uma curva B, que ela cai aqui antes. Nós temos uma curva C e temos uma curva D. Note também que, diferentemente do fusível, que é uma curva que sempre vai caindo bonitinha, essa curva aqui tem um salto. E qual que é a razão disso? Bem, nessa região aqui da curva, nós estamos observando o comportamento do par bimetálico. À medida que a nossa corrente aumenta, o par bimetálico ele aquece mais rápido, né? Então a corrente aumentou e o nosso tempo de atuação caiu. A partir de um certo momento, esse tempo de atuação seu aqui, ele cai drasticamente. Por quê? Porque a partir desse ponto, a gente está observando o efeito do disparo magnético, que é praticamente instantâneo. Né? Ele é muito mais rápido do que o tempo para aquecer o material. Então essa seria a razão. Tá? Ok. E aí uma questão bastante interessante é que dependendo da curva do disjuntor, ele vai atuar mais rapidamente ou não. Então se você pegar um disjuntor de curva B, o disparo magnético dele aqui, ó, ele vai começar a entrar, a atuar entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Então isso é legal para cargas que não tem corrente de partida significante. Porque se você tiver uma corrente de partida, que às vezes vai ser 5 vezes a nominal, esse disjuntor vai desarmar na hora que seu sistema estiver partindo. Por esse motivo, disjuntores curva B eles são mais comuns em aplicações de cargas resistivas, chuveiros, carga de iluminação. Tá? Se você for para a curva C, que é a mais popular, o pessoal usa bastante curva C, né? Porque querendo ou não, né, as tomadas de uso geral, você não sabe que você vai ligar nelas. Aí esses disjuntores, né, o disparo magnético deles acontece entre 5 e 10 vezes a nominal. Né? E a gente utiliza para proteger cargas com características reativas, motores. Então é muito comum, né, você ver esses disjuntores, né, em quadro de distribuição residencial. Tá? Porque nós temos diversas tomadas de uso geral e tomadas de uso específico que tem fator de potência não unitário e pode ter uma corrente de partida. Tá? Então a curva C ela é bastante utilizada, né? Caso você tenha, depois dá uma olhada no quadro de distribuição da sua casa aí, com certeza você vai encontrar um disjuntor curva C. E temos também o disjuntor curva D, né? A aplicação dele é mais específica, tá? Geralmente para proteção de carga industrial com alta corrente de partida, aonde a gente tem que o disparo magnético dele só vai acontecer de 10 a 20 vezes, né,
a corrente nominal, tá? Então é um disjuntor aí que ele tem aplicação mais reduzida, né? Se tiver uma carga que tem uma corrente partida muito grande, você acaba tendo que usar um disjuntor desse tipo, né? Também, pessoal, é legal vocês saberem que existem disjuntores com curva programável, tá? Então você consegue definir esses tempos aqui do disjuntor. São disjuntores bem caros, tá? Mas eles geralmente são utilizados quando você vai fazer, por exemplo, a proteção da subestação, né? Ou você tem um conjunto de prédios muito grande, né? E você precisa fazer uma coordenação entre os dispositivos de proteção, né? Então um determinado disjuntor tem que atuar, porque você não vai querer desligar o disjuntor geral, né, quando você tiver um problema em um único apartamento ou em um único bloco de apartamentos, né? Você vai querer só desligar aquele bloco. E tem que ter essa seletividade, né? E, consequentemente, esses disjuntores de curva programável, eles acabam sendo bastante interessantes, porque em algumas situações é difícil coordenar todas essas proteções de sobrecorrente, né? Então, eu já vi alguns exemplos na prática do pessoal usando esses disjuntores. Ok, e se a gente comparar com o disjuntor NEMA, né? O disjuntor NEMA também tem uma curva, tá? Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas logicamente não tem essa letrinha, né, associada. Então ele tem um tempo de atuação, né, à medida que a corrente vai crescendo. Mas você consegue perceber, né, que ele só atua para valer mesmo para correntes acima de 10 até 100 vezes a nominal, né? Que é uma quantidade de corrente muito grande. Então ele acaba provendo uma proteção menor do que os disjuntores do tipo DIN. Tá? E por esse motivo, né, a gente recomenda cada vez mais, né, que esse disjuntor DIN ele seja cada vez mais utilizado nas instalações elétricas. E de fato é o que acontece, né? Você consegue perceber em instalações novas que só se utiliza agora disjuntores DIN, né, nos quadros de distribuição. Ok. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a NBR 5410 fala agora sobre as proteções aí de sobrecorrente. Ok. Primeiro aqui vamos nesse item aqui das generalidades, né? Então, o que a norma fala, né? Que os condutores vivos devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e curtos-circuitos. Então, deve ser automático. Você não precisa, tá tendo uma sobrecarga aqui, vou desligar. Não dá tempo. Quando você pensar em desligar, você já pode ter tido um incêndio. Então tem que ter um seccionamento automático. E as proteções de sobrecarga e curto-circuito devem ser coordenadas. O que é que isso quer dizer? Se você tiver dois dispositivos, por exemplo, para fazer essa proteção, e você teve uma sobrecarga, o de sobrecarga tem que atuar. E se você teve um de curto-circuito, o de curto-circuito tem que atuar. Então essa coordenação tem que ser pensada quando a gente faz esse dimensionamento. E quanto aos dispositivos, né, o objetivo principal é interromper sobrecorrentes antes que elas se tornem perigosas devido aos efeitos térmicos e mecânicos, tá? Então, muitas vezes, pessoal, a gente pensa no cabo só no efeito térmico, tá? Mas também existe um efeito mecânico, tá? Quando você tem dois cabos que estão em paralelo, tá? E, consequentemente, circula uma corrente muito alta nesses cabos, vai aparecer uma força magnética entre esses cabos, tá? E, consequentemente, essa força magnética, pela ação do curto-circuito, ela pode ser tão forte que pode arrebentar o cabo. Então pode gerar uma força ali de um determinado número de quilonewtons ali, que pode ser o suficiente para arrebentar o cabo durante um curto-circuito. Tá? Então, por este motivo, né, essa proteção ela também é importante do ponto de vista mecânico. Tá? Então é interessante pensar nisso aí. Ok, além disso, né, quando a gente fala aqui da proteção, geralmente se olha na proteção dos condutores de fase, tá? Então, o que é importante perceber, né? A detecção de sobrecorrentes deve ser prevista em todos os condutores de fase e deve provocar o seccionamento do condutor em que a sobrecorrente for detectada, não precisando necessariamente provocar o seccionamento dos outros condutores vivos. Por exemplo, suponha que você tem um quadro de distribuição e você tem vários circuitos. Se um desses circuitos você teve uma sobrecarga ou sobrecorrente, desliga só aquele circuito. Contudo, tome cuidado. Se você tem, por exemplo, um motor trifásico, desliga as 3 fases. Porque se você desligar só uma, você pode gerar uma condição perigosa. Percebe?
Então, tem que pensar nessas questões. E todo circuito terminal ele deve ser protegido contra sobrecorrentes por dispositivo que assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase. Então, isso aqui é no caso de um circuito terminal. Por esse motivo, no nosso quadro de distribuição, cada circuito terminal tem o seu disjuntor. A ideia é que você promova esse seccionamento caso tenha um curto-circuito, ou uma sobrecarga em um desses circuitos. Então você não precisa matar a instalação inteira. Você simplesmente interrompe a alimentação do circuito problemático. E quanto aos dispositivos que vão ser usados? Bem, você não usa qualquer coisa, tá, pessoal? Existem na norma, eles especificam quais são os disjuntores e quais são as normas que esses disjuntores devem respeitar para serem utilizados. A mesma coisa para os fusíveis, aqui eles descrevem da letra G minúsculo, G maiúsculo, que são aqueles fusíveis para proteção tanto sobrecarga quanto curto-circuito, em linhas gerais, e também disjuntores associados a fusíveis, também é possível você também utilizar. Existem normas específicas. Ok. Sobre os dispositivos, quando a gente vai falar de corrente de sobrecarga, esses dispositivos eles vão possuir um tempo de atuação a tempo inverso, ou seja, quando a corrente aumenta, o tempo de atuação cai. E aí tem uma questão relacionada à corrente de curto-circuito. Tá? Eles podem apresentar uma capacidade de interrupção inferior à corrente de curto-circuito. Mas, logicamente, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um outro dispositivo para fazer a proteção de curto-circuito. Um exemplo disso, combinação de fusível com relé de sobrecarga para acionamento de motores. O relé de sobrecarga, ele faz a proteção contra sobrecarga do motor. Tá? Mas não necessariamente o relé de sobrecarga tem a capacidade de abertura da corrente de curto-circuito. Por isso você tem o fusível, e esse fusível terá de fato a capacidade de abertura para proteger todo mundo contra curto-circuito. Então isso aqui faz sentido, principalmente quando você pensa em dispositivos separados. Tá bom? Existem também os dispositivos que são apenas capazes de prover proteções contra corrente de curto-circuito. No caso, tem disjuntores específicos, utilizam só a parte magnética. E dispositivos fusíveis, também tem alguns que só fornecem proteção contra curto-circuito. Ok, aqui fala um pouquinho sobre a coordenação nesse item 5.3.6, Então, por exemplo, o dispositivo destinado a proteger contra sobrecargas pode prover também proteção contra curto-circuitos, se o dispositivo possuir uma capacidade de interrupção pelo menos igual à corrente de curto-circuito presumida. Então, você pode usar um disjuntor, tanto para proteger contra sobrecarga e curto-circuito, desde que a capacidade de abertura do seu disjuntor seja compatível com a corrente máxima de curto-circuito que você esperaria ter naquele ponto da instalação. Agora, quando você tem dispositivos distintos, você tem que coordenar, de forma que o dispositivo que protege contra curto-circuito, ele tenha a capacidade de abertura para o curto-circuito e proteja também o seu dispositivo em relação à sobrecarga. Então, o fusível protegeria tanto os condutores, mas também o seu relé de sobrecarga, caso ele não tenha capacidade de abertura. Então, esse seria o ponto. E quanto à localização? Tá? Bem, eles devem ser providos que assegure a proteção contra sobrecargas em todos os pontos onde uma mudança, por exemplo, cessão de natureza, de maneira de instalar ou de constituição, resulte em redução do valor da capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, no quadro de distribuição é um exemplo claro. Nós temos ali aqueles barramentos e a corrente se divide. Então, a gente tem uma mudança da corrente e também uma mudança de seção. Geralmente chega um condutor de uma bitola elevada no seu quadro de distribuição, 10 milímetros, 16 milímetros, e vai sair condutores, por exemplo, de 1,5 para eliminação. Então, por esse motivo, a gente precisa de ter a proteção. Então, isso é uma questão importantíssima aí, da localização. Uma dúvida frequente que tem aí é relacionada ao disjuntor geral, tá? Por quê? Porque no medidor tem um disjuntor geral, tá? Então aí vem duas perguntas interessantes aí que eu já vi as pessoas fazerem, tá? A primeira é, o disjuntor geral pode ser maior que o disjuntor do medidor?
Então, o disjuntor geral do seu quadro de distribuição, ele pode ser maior do que o do medidor? E o disjuntor geral, ele pode ser substituído pelo disjuntor do medidor? Ou seja, eu posso fazer um quadro de distribuição sem disjuntor geral, já que tem o disjuntor do medidor? Então, vamos tentar responder essas duas perguntas. Bem, pessoal, quando a gente tem uma instalação aqui elétrica, né, vou mostrar aqui para vocês aqui, nós temos aqui, né, o nosso ramal de entrada e temos aqui a caixa de medição. Nessa caixa de medição a gente tem um disjuntor geral, né, ele liga aqui no seu medidor e saem os condutores que chegam no seu quadro de distribuição. Ok, e aí nós estamos, né, tentando focar a nossa discussão especificamente aqui, né, nesse camarada, que é o disjuntor geral do medidor e o disjuntor geral do quadro de distribuição. Bem, o que acontece se a corrente nominal, né, do seu disjuntor do quadro de distribuição for, por exemplo, maior do que a corrente do disjuntor do quadro de medição? Se esse disjuntor for, por exemplo, de 63 amperes e esse disjuntor aqui for de 40 amperes, o que vai acontecer é que quando você acontecer uma sobrecarga no seu circuito, ao invés desse disjuntor desarmar, quem vai desarmar é o disjuntor do medidor. As proteções não estão coordenadas. Ao invés desse camarada aqui desarmar, que é o cara que está mais próximo do problema, esse cara aqui que está desarmando. Uma outra desvantagem dessa abordagem. Esse medidor, geralmente, ele tá do lado de fora da sua casa, enquanto o quadro de distribuição está do lado de dentro da sua casa. E é muito mais cômodo para você rearmar esse disjuntor do que esse. Tá? Então, a sugestão que eu geralmente comento, né, é que esse disjuntor aqui, né, ele deve ser dimensionado pela demanda da mesma forma que esse, e, consequentemente, você vai ter um disjuntor com a mesma capacidade de corrente. Tá? Consequentemente, quando você tiver um problema, esse disjuntor aqui vai desarmar antes desse. E por que a gente tem essa garantia? Porque geralmente esse disjuntor que você vai instalar aqui, ele é DIN, e esse disjuntor aqui do medidor, ele é NEMA. Tá? E o disjuntor DIN é muito mais rápido que o NEMA, consequentemente esse cara vai atuar antes desse. Tá? Por este motivo, né, a capacidade de corrente do seu disjuntor geral do quadro de distribuição, ela não deve ser maior que a capacidade de corrente do disjuntor do medidor. Se aqui for 63 amperes, 60 amperes, aqui 63 amperes. Se aqui for 40 amperes, aqui também 40 amperes. Tá bom? Eles estão protegendo o mesmo conjunto de condutores, né? Essa bitola aqui, né? Então, e no caso esse disjuntor, ele estaria protegendo esse outro pedaço que está depois dele, né? Então, não tem jeito, essa seria a ideia principal aí, tá? Então, espero que tenha ficado claro essa discussão. O segundo ponto é, eu poderia eliminar o disjuntor geral do QDC? Então, vem. Existe um item na norma que fala especificamente sobre isso, tá? O que ele fala primeiro? O dispositivo destinado a proteger uma linha elétrica contra sobrecargas pode não ser posicionado exatamente no ponto especificado por esse item, que é o que fala no ponto onde a gente tem a redução de bitola, a divisão, mudança de corrente ou mudança de forma de instalação. Quais são as condições para tal? Esse ponto tem que estar protegido contra curtos-circuitos também. Tá? E o trecho, né, aonde esse ponto vai estar instalado, ele não pode exceder 3 metros. O que isso quer dizer? Você poderia utilizar, sim, o disjuntor do medidor como disjuntor geral da sua instalação. Mas a distância máxima dele para o seu quadro de distribuição não pode ser maior que 3 metros. Tá? Isso também é repetido na norma, tá? Nesse outro item, quando fala da proteção de curto-circuito. Então a questão é, eu posso eliminar o disjuntor geral do quadro de distribuição? A norma te prevê uma condição que sim. Qual é essa condição? O seu disjuntor geral tem que proteger contra curto-circuito e contra sobrecarga, e a distância máxima entre o quadro de distribuição e esse medidor, 3 metros. É a distância máxima. Se você atender essas duas condições, ok, é permitido você eliminar esse disjuntor geral. Né? Agora, como a minha opinião técnica, né, eu não eliminaria esse disjuntor. Tá?
exatamente pelo fato dele estar dentro de casa, você poder colocar um disjuntor DIN. Então, no medidor, geralmente as concessionárias colocam um disjuntor NEMA, principalmente CEMIG, Energisa, geralmente são disjuntores NEMA. E o disjuntor DIN vai te promover uma maior proteção da sua instalação elétrica. Por esse motivo, eu recomendo não eliminar esse disjuntor, apesar de a norma permitir. Então, lembre-se, a norma fala basicamente aquilo que você não pode fazer, e o mínimo que você deve fazer. Mas você pode sim, pensando na flexibilidade, na qualidade da instalação elétrica que você está entregando para o seu cliente, fazer algo um pouco melhor. Então, por esse motivo, uma sugestão é mantenha o disjuntor geral simples. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.